Me chamo Samuel Lopes. Eu sou a mesma pessoa que enviou ao canal Contos da Noite o relato do lobisomem da Chapada Diamantina. O que eu vou relatar neste relato aconteceu antes da aparição da criatura na trilha. A estrada entre o município de Tanquinho de Lençóis e Lençóis é conhecida como uma estrada mal-assombrada. Todo mundo na cidade já viu histórias que aconteceram lá. Teve um senhor que ele tinha um fusquinha. Ele estava andando por essa estrada no seu carro, quando de repente ele sentiu uma presença do lado dele. E quando ele olhou, era um padre. Um padre apareceu sentado no banco do carona e ele ficou aterrorizado quando viu aquela cena. E mesmo aterrorizado com aquilo que ele estava vendo, ele continuou o caminho dele e começou a orar, orar e orar. E esse padre não dizia nada, nem olhava para ele, só olhava para frente. Ele andou um bom trecho com aquela presença do lado dele. E do mesmo jeito que apareceu, ele desapareceu. Agora vou contar a minha experiência nessa estrada. Esse relato aconteceu quando eu ainda morava em Tanquinho de Lençóis. Eu morava em Salvador e abandonei meu emprego de fiscal da prefeitura devido à alergia de minha filha. Eu fui para a Chapada Diamantina por ordem médica. Chegando lá, fui para a casa do pai do padrasto de minha esposa, seu Belchior. Aí fiquei alguns dias na casa dele para me instalar no local e conhecer algumas coisas. E comecei a fazer propagandas porque eu trabalhava com eletrônica quando eu morava em Salvador. Eu tinha meu emprego de fiscal da prefeitura e nos meus dias de folgas eu consertava aparelhos. Eu tinha uma oficina em minha casa, onde eu consertava televisão, DVD, micro-ondas. Aí eu cheguei lá, fui na lan house, fiz uns panfletos e espalhei pela cidade. Como lá é uma cidade turística que tem muitas pousadas, não faltou trabalho, não faltou serviço para eu fazer. Ganhei muito dinheiro com eletrônica. E como eu cheguei lá no mês de novembro, era período de alta estação e não acha casa para alugar. Os próprios nativos de Lençóis, eles alugam as casas deles e vai para a casa do pai, da mãe, de um tio e aluga com tudo, com geladeira, fogão, com cama. E é muito difícil você encontrar uma casa para alugar nesse período de alta estação, que é de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí no mês de março começa a esvaziar a cidade. Os turistas vão embora e é mais fácil encontrar casa para alugar. Bom, aí eu só encontrei em Tanquinho de Lençóis, nesse lugarejo, dentro dessa fazenda da Baema, essa casa. Na parte da manhã, eu ia com minha filha de moto para Lençóis e ficava na casa do pai, do padrasto de minha esposa. A gente passava o dia com ele. Aí eu consegui um emprego. O chefe da manutenção de um hotel 5 estrelas que tem lá em Lençóis, que se chama Portal Lençóis, ele tinha falecido em um acidente de moto, esse chefe da manutenção. E o pessoal de Lençóis disse assim: "Ô Samuel, vai lá rapaz, no Portal Lençóis, que tem uma vaga de chefe lá. Como o rapaz faleceu e você sabe fazer de tudo um pouquinho, talvez o gerente o contrate." E aí fui lá nesse hotel e fui contratado imediatamente, quando disse que de tudo entendia um pouco. O gerente, seu Anselmo, não deixou eu nem ir em casa. Disse: não precisa não. Ligue para sua esposa. Você já está contratado. Comece agora mesmo. E eu comecei a trabalhar no hotel.
onde eu era chefe de manutenção e morava em Tanquinho de Lençóis. Eu saía às 18 horas. Quando terminava meu expediente, às vezes quando tinha problema no hotel, já cheguei a sair 1h da manhã e fui para Tanquinho com minha moto. Estrada deserta, tudo escuro. Eu ia para Tanquinho para dormir em casa. E como a estrada tinha fama de ser mal assombrada, eu a princípio não via nada, até um certo dia. Quando eu vinha com a moto pela estrada, de repente eu senti a moto abaixar. A moto abaixou e diminuiu um pouco a velocidade, como se alguém tivesse sentado no banco de trás de mim. Senti aquela presença e o peso de alguém sentar no banco do carona. A moto ficou amarrada e eu comecei a orar. E a moto ficou assim um bom trecho desse jeito. E aí de repente, o que estava atrás saiu. A moto voltou de novo a levantar a suspensão. E eu segui o caminho. Aí comentei com o pessoal da cidade sobre isso que tinha acontecido da noite anterior. Aí o pessoal disse que nessa estrada, ali muita gente já tinha visto muita coisa. Depois de alguns dias, eu na mesma estrada, porque tinha que voltar para casa. Saía do hotel e voltava para minha casa. A minha moto era uma Yamaha RDZ 135 preta. Meu capacete também era preto e eu usava um blusão emborrachado preto. E a única lâmpada que tinha no fundo da moto era da sinaleira vermelha, que fica no fundo. Era a única coisa que os carros poderiam ver. Era uma estrada que passava muito caminhão em alta velocidade. Eu ficava com medo da lâmpada queimar e ficar invisível na estrada, e uma carreta daquela me pegar. Então eu evitava muito. Quando eu olhava para o retrovisor, que eu via que tinha um carro vindo, farol ao longe, o que é que eu fazia? Eu jogava a moto no acostamento. O acostamento era até grande. Tinha um acostamento de mais de 1,5 m, quase uns 2 metros de acostamento. Aí eu saía da estrada, ficava no acostamento e esperava o carro passar, que geralmente eles vinham em alta velocidade. Quando o carro passava, eu pegava e subia a estrada de novo e continuava meu caminho, sempre olhando para o retrovisor. Aí um certo dia, eu olhando para o retrovisor, não tinha farol de carro nenhum. Uma buzina chegou atrás da moto. Aí eu joguei a moto com tudo pro acostamento. Saí freando ela e o acostamento era cheio de cascalho. A moto freando saiu derrapando. Aí quando eu olhei, cadê o carro que buzinou? Não tinha carro nenhum. Voltei para a estrada e segui o caminho. Já na cidade, contei para as pessoas novamente. E o pessoal confirmou que nessa estrada, muita gente já viu muita coisa. E passou mais alguns dias e aconteceu de novo a mesma coisa. Da buzina atrás de mim, buzinou, buzinou. E joguei a moto no acostamento. E não tinha nada. Um tempo depois, nessa mesma estrada, vi uma espécie de um vulto branco que estava na pista. Não sei o que era aquilo. Tinha a forma de um cavalo. Aquilo passou muito rápido na minha frente, uma distância de 15 a 20 metros. Saiu de um lado do mato para o outro lado, aquele vulto branco, do tamanho de um cavalo. Não sei dizer o que era aquilo. Nessa mesma estrada, tem uma curva indo para Tanquinho. Ela se localiza em uma pequena cidade que fica logo ao pé de uma montanha. E sempre tem acidentes nesse trecho
dessa estrada. Caminhões caem lá de cima e se espedaçam lá embaixo. E o pessoal que mora lá no pé da montanha saqueia a carga que está no caminhão. Já houve casos que ficaram corpos pelo chão e eles pisando por cima para pegar as mercadorias. E essas pessoas que não morrem, que sobrevivem à queda, todos dizem a mesma coisa. Uma criatura parecendo um menino preto. Ele sai do mato e pula no para-brisa do caminhão. Não é ninguém, porque ninguém iria dar um pulo daquele e pular no para-brisa. E depois que ele pula no para-brisa, o motorista se assusta e joga o caminhão para o lado. Ele pula para o lado direito e sai da frente do caminhão. E o caminhão cai no despenhadeiro. E nesse trecho fizeram uma cruz de madeira. Tem mais ou menos 5 metros de altura essa cruz. E está até hoje lá, para poder espantar esse espírito maligno que tem nesse trecho dessa curva, no alto da montanha. E esses casos não ficaram só nisso não. Um certo dia eu estava vindo com um amigo, ele em uma moto e eu na outra. Aí o escapamento da moto que eu estava soltou, mas não foi a minha moto, porque ele veio na minha, e eu dei a minha moto Yamaha para ele, porque a moto dele estava com um problema mecânico e eu estava testando. Aí essa moto dele, o parafuso soltou, aí caiu um pedaço do escapamento na pista. E ele voltou para pegar. Ele disse: "Fique aí, que eu vou lá buscar". E aí quando ele voltou para pegar, que ele deixou minha moto no descanso, a minha moto interrompeu. E ele ouviu uma coisa vindo por cima das árvores, batendo parecendo um martelo. E aquele barulho foi se aproximando dele. E ele, assustado, montou na moto depressa e arrancou em disparada. E passou por mim desesperado e disse: "Venha, venha". E eu fiquei sem entender nada e segui ele. E fomos para Tanquinho. Quando chegou em Tanquinho, que ele me contou, ele não teve coragem de voltar. Era umas 10 horas da noite isso. O que tivemos que fazer? Isso eu já estava morando em Lençóis. Foi quando eu já tinha achado uma casa em Lençóis para morar. Então aí tivemos que ficar em uma pousada em Tanquinho, passar a noite lá, porque ele não teve jeito de querer voltar pelo mesmo trecho da estrada. Boa noite.